Graças a Deus. Graças a Deus. E esse hino tão maravilhoso, quando fala que nós temos que levar a nossa cruz, porque um dia trocaremos essa cruz por uma coroa. Você sabe, essa cruz não são os problemas que você tem na sua vida, porque tem gente que se engana, fala assim: eu tenho que carregar essa cruz, esse problema é a minha cruz. Não, o problema você lança aos pés de Jesus, é com Ele resolve. Agora nós precisamos matar o nosso próprio eu todo dia. Cruz fala de morte, e se nós não matarmos o nosso eu, e tem a ver exatamente com o que nós falaremos hoje, se não matarmos o nosso eu, ele vai ser barreira entre Deus e o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, quando cantamos, levarei eu também minha cruz, não é um problema que você vai levar e arrastar a sua vida inteira. É porque você declara assim: eu quero a vontade de Deus na minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça. Feche seus olhos, e ao som do teclado, ao som desse louvor, eu quero que você estabeleça no seu coração esse desejo de que o seu eu, você mesmo, não seja uma barreira na sua busca pela manifestação de Deus. Obrigado, Senhor, e eu te peço, nos guia, Deus, pela Tua palavra, Senhor, e toca em nossas vidas, nos ministra, Senhor, nos faz entender, Pai, a Tua vontade. Santo é o Teu nome, Pai, porque queremos, Senhor, receber a coroa de graça, coroa da Tua presença, Pai, porque, como diz a Tua palavra, mesmo com coroa, Pai, nós lançaremos as nossas coroas diante dos Teus pés, porque tudo que conquistamos por Ti e para Ti, Senhor. Então nos guia, Senhor, pela Tua palavra e pela ministração, Senhor, do Teu Espírito. Mais uma vez clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Obrigado, Luiz. Deus abençoe. Enquanto você vai abrindo, eu quero saudar todo o coração os amigos que estão conosco. Vou fazer um destaque especial do Hélio Ricardo, que está aqui à frente. Amém. Esse jovem, filho da irmã Josélia, muitos irmãos conhecem, passou por um acidente de trabalho algum tempo atrás, está aqui com o pé engessado, e esteve na quinta-feira, esteve no grupo de crescimento na segunda, né? Depois do culto aqui na quinta, e hoje está conosco. Deus abençoe e dê plena recuperação. E falando do Hélio, eu saldo assim também todos os amigos que estão conosco, todos os visitantes queridos, de primeira vez ou de muitas vezes. E eu digo, quanto mais você vir, mais difícil vai ser você parar de vir. Amém? Quanto mais você estiver aqui, mais você vai gostando, mais você vai se envolvendo, não conosco simplesmente, não conosco, mas com Deus agindo em nós, agindo nas nossas vidas, na sua vida. Então, abra o seu coração e entenda que Deus tem um propósito na sua vida também. Marcos, do capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 25. Marcos 5, a partir do versículo 25. Diz assim: certa mulher
que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Aleluia. Só até aqui, querido. Mas mantenha a sua Bíblia à sua mão, a sua Bíblia aberta. A meditação de hoje, o que vamos refletir, nasceu, na verdade, de uma conversa, alguns dias atrás, com o pastor Adonias, o meu concunhado, muitos irmãos conhecem, e nós conversamos um monte de coisa, e sempre falando da Bíblia. A melhor coisa que a gente tem é conversar sobre a Bíblia, amém, irmãos? Se você quer escolher um tema para conversar com alguém, fala sobre a Bíblia, fala sobre coisas de Deus, coisas do reino dos céus. E na conversa a gente foi desdobrando, eu falei: deixa eu anotar essa aqui, que essa eu vou pregar. Ainda brinquei com ele. Aleluias. Querido, esse texto fala de algo muito particular. Você conhece a história, ela é muito conhecida, eu mesmo já falei, e o irmão já ouviu, já estudou esse texto tantas vezes. Mas eu queria nessa noite te fazer mergulhar numa relação e aprofundar em algo. E olha que ontem, os irmãos que estavam na vigília, uma bênção, a mini vigília de ontem, o Senhor nos encaminhou a orar e a buscar cavar em poços mais profundos na nossa vida, alcançar uma profundidade maior em relação à intimidade que precisamos ter com Deus. Essa situação aqui, narrada na história, você conhece. Muitas pessoas andavam em torno de Jesus. Muitos estavam ali em torno de Jesus, e o que os discípulos falaram marca bem o que certamente aconteceu. Todo mundo já andou de ônibus lotado aqui, irmão? Amém? Já, né? Tem gente que fez até careta já. Quem já andou no banquinho da van? Misericórdia, irmão. Sabe aquilo que... eu já levanto a mão de duas mãos aqui, ó. Lotou a van e você fala assim: não vou ficar aqui. Aí você pergunta ao motorista: tem um banquinho? Aí ele: tem um banquinho e tem almofada. Tem almofada em cima daquele negócio da roda, né? Aí você vai e fala assim: não tem jeito, é aqui que eu vou. E você vai espremidinho com o bracinho assim, ó. Se você já andou de ônibus lotado, se você já andou no banquinho da van, você sabe que de vez em quando você está ali, mesmo com o bracinho assim, você sem querer cutuca a pessoa do lado. Se o cara for abrir ali para pegar um negócio da mochila, praticamente tem que pedir a você para puxar o fechiclé, de tão embolado que está o negócio. E tinha uma conhecida minha, que uma vez no ônibus tão lotado, aí já é exagero, irmão. Aí só oração. Mas no ônibus tão lotado, o pessoal segurando assim, a mão assim, naqueles ferros, segurando, e ela resolveu dobrar a manga da blusa. Quando ela se percebeu, ela estava dobrando a manga da blusa da pessoa do lado dela, e a pessoa olhando para ela, e ela dobrando a manga do outro, tão apertado que estava o negócio. Você está rindo, né? Espero que você nunca faça isso. Só misericórdia, querido. Numa situação de aperto, de multidão, muita gente se esbarra. E os discípulos deixaram claro isso para Jesus, que muita gente tocava em Jesus. Será que naquela multidão não tinham doentes? Será que naquela multidão não tinham desesperados, pessoas que precisavam de amparo? Será que naquela multidão não tinha alguém endividado, não tinha alguém sofrendo, não tinha alguém que precisava de salvação e transformação? Com certeza.
Aliás, todos que se aproximavam de Jesus tinham necessidade. Jesus olhava para a multidão e chegava a chorar, porque ele sabia que eram como ovelhas que não tinham pastor, não tinham quem cuidasse, quem guiasse. E aquela multidão apertava Jesus, e Jesus andava e elas iam em torno, e muita gente tocava em Jesus. Agora essa mulher deu um toque diferente em Jesus. Tocou diferente. Muitas vezes nós queremos tocar o Senhor e tocamos de forma errada. Muitas vezes nós queremos alcançar o Senhor e vamos em direção a Ele, ou seguimos em direção a Ele, por um percurso que não é o ideal. A Bíblia nos ensina que nós somos formados pelo nosso corpo, pelo nosso espírito e pela nossa alma. Quando o Senhor Deus nos formou lá no Éden, Ele soprou o espírito de vida, o fôlego de vida, naquela massa terrena, no barro, que Ele moldara com a mão. E o texto de Gênesis capítulo 2 diz que após o Senhor formar do barro o homem, Ele soprou o espírito, o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. A sua alma é o seu eu. Você já ouviu falar em ego? Já ouviu essa expressão, ego? Fulano tem um ego muito forte. Já ouviram isso? O cara até dá uma intelectualizada. O ego de fulano. Ego, querido, é a palavra grega para eu. Eu. Se a pessoa é egoísta, é que ela quer tudo para si, para o eu. Ego é simplesmente a tradução do português é eu. E quando você pensa no seu ego, quando você quer massagear o seu ego, já ouviram essa palavra? Essa expressão? Quando você quer satisfazer o seu ego, na verdade você quer satisfazer o seu eu. Poxa, agora há pouco cantamos que precisamos levar a nossa cruz. O nosso eu representa e é a nossa alma, o nosso ser. O problema é que quando nós tentamos buscar a Deus e tocar no Senhor somente pelo nosso eu, pela nossa alma, nós vamos por um caminho errado. Porque nós queremos satisfazer-nos a nós mesmos. Queremos simplesmente nos satisfazer. Nós precisamos tocar no Senhor Jesus, amém? Precisamos buscar a Deus. Precisamos nos voltar a Deus. Mas a verdadeira busca ao Senhor precisa ser espiritual. Porque o Senhor é espírito. E aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, esses são verdadeiros adoradores. A nossa busca ao Senhor de alcançar o nosso Deus, alcançar Jesus, alcançar misericórdia, não pode ser pelo nosso corpo. Afinal, o nosso corpo é a parte mais humana, carnal, animal que temos, como o apóstolo Paulo fala. Satisfazer o corpo é fácil. Está com fome? O que você vai fazer? Está com fome, você faz o quê? Come. Você está com sono, você dorme. Você está com preguiça, vai dormir mais ainda. O nosso corpo é aquela parte que se satisfaz como um animal. Não sei se você já viu, eu já vi isso. O porquinho fica lá no chiqueiro, o porquinho, esperando a hora da comida, irmão. Quando chega lá o cuidador, o criador do porco, com aquela lata, com aquele vasilhame, ele já escuta o barulho, já começa a gritar. Já viu isso, irmão? Começa a gritar desesperado, e quando aquela pessoa entorna aquele alimento, entorna ali o alimento no coxo, aquele animalzinho corre desesperado e come. Muitas vezes o nosso corpo nos leva como se fôssemos um animal simplesmente desse tipo. Satisfazer o corpo, como João fala na primeira carta dele. Aliás, os grupos de crescimento estão começando a estudar os escritos de João. Participe dos grupos de crescimento. Mas João fala na carta dele que tudo que há no mundo tem a ver com a soberba do mundo, tem a ver com a concupiscência dos olhos, a concupiscência
da vida, aquilo que nós queremos satisfazer o nosso corpo. Satisfazer o corpo tão somente leva à prostituição, leva à fornicação. Satisfazer o corpo simplesmente leva à glutonaria, leva à falta de educação extrema. Mas esse é um nível raso. Rapidamente a gente até consegue subjulgar. Agora, um problema é quando o nosso corpo está atrelado e respondendo aos comandos da nossa alma, do nosso eu. Quando o nosso eu comanda a nossa vida, quando a nossa alma está querendo tomar a direção, ela pode buscar a Deus, mas ela vai buscar por uma satisfação apenas egoísta. Precisamos nos aproximar de Deus da forma certa. Nessa multidão, os homens e as mulheres, as pessoas cercavam a Jesus e tocavam em Jesus, mas aquela mulher tocou de forma diferente. Ela tocou e Jesus percebeu, ao ponto dele se virar à multidão e perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Porque ele sabia que algo tinha acontecido, algo diferente, um toque especial, um toque que era diferente de todos aqueles outros. Lá em Lucas, no capítulo 12, você conhece também a história, Jesus fala de um homem que, querendo satisfazer a sua alma e olhando para os seus bens, para aquilo tudo que ele tinha angariado, ele simplesmente vai e fala à sua alma: ah, alma, você tem muitos bens, você acumulou muitas riquezas, agora folga, aproveita, curte. E às vezes o homem se aproxima de Deus apenas com esse aspecto da sua vida, com a sua alma aflorando, com a sua alma querendo nutrir o egoísmo. Mas, querido, se tem uma porção de Deus em nós, e existe essa porção, amém? É o Espírito de vida que o Senhor colocou em nós. O Espírito que foi soprado pela boca do Senhor em nossas vidas. O Espírito que é a parte do nosso ser que se liga a Deus. Romanos capítulo 8 fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que somos o quê? Filhos de Deus. Quando essa mulher olhou para Jesus e buscou Jesus, ela buscou exercendo a fé e buscando com um foco espiritual em Jesus. Ela precisava de cura no seu corpo? Sim. Ela precisava de transformação na sua alma? Sim. Mas ela foi em direção a Jesus e tocou com certeza de fé que espiritualmente ela seria transformada. Ela falou: se tão somente eu tocar nas vestes do Senhor, se tão somente eu conseguir tocar nas vestes do meu Senhor, eu serei transformada, eu serei curada. Foi isso que ela falou. Nós precisamos nos aproximar de Jesus cada vez mais. Nós precisamos buscar o Senhor cada vez mais. Mas esse buscar precisa ser no foco da busca espiritual. Porque nós fomos feitos alma vivente a partir quando o Espírito de Deus entrou em nossas vidas lá no início da formação. Mas pelo pecado, pela transgressão, nós rompemos o contato. E uma determinada vez, Deus, olhando para o homem, falou: o meu Espírito não vai agir, lá no Gênesis ainda, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque esse é carnal, porque esse tem deixado o seu ego, o seu eu, tem deixado o seu eu suplantar a possibilidade de relação com Deus. Naquele tempo do Gênesis, Deus falava com todo mundo, irmão. Deus aparecia, conversava.
Ele mesmo diretamente chegava ao homem e falava: olha, você vai pecar, cuidado, o pecado jaz à sua porta. Ele falou assim com Caim: cuidado, não deixe o pecado te dominar. Ele anunciava, mas num determinado momento Deus falou assim: não vou continuar agindo no homem dessa forma, porque ele é carnal. E Deus interrompe até o momento em que Jesus retornasse e estivesse na terra. Aleluia. Porque com Jesus, Deus volta a tratar o homem espiritualmente. E hoje, da mesma forma que naquele passado, hoje o Espírito Santo de Deus age sobre nós, sobre o homem, mostrando aonde estamos errando, como precisamos nos consertar com Ele, e de que se não nos consertarmos com o nosso Senhor, nós somos réu de juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através de Cristo Jesus, nós novamente nos ligamos a Deus. O homem pôde, mais uma vez, alcançar Deus através do Espírito. Aleluia. E quando Jesus morreu e abriu, e nós cantamos agora há pouco, um novo e vivo caminho, que é o que o texto de Hebreus fala, um novo e vivo caminho, que é um caminho espiritual. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Nós precisamos ter o nosso espírito nutrido, forte, para que a gente possa experimentar e ser experimentado nas coisas de Deus. Viver segundo a vontade de Deus. Se conseguirmos buscar a presença de Deus, voltando-nos através do Espírito, da vontade do Espírito sobre nós, nós encontramos o caminho aberto à presença de Deus. E Paulo, lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala aleluia. Amém. O Senhor quer alcançar toda a nossa vida. Ele tem solução para os nossos problemas físicos. Ele tem solução para as cadeias que às vezes nos envolvemos fisicamente, sim. O Senhor tem solução para o vício. O Senhor tem solução para aquele que ainda padece pelo vício. O Senhor tem solução para aquele que ainda tem o pecado agarrado. O Senhor tem solução para aquele que ainda tem o seu coração e o seu eu como maior e mais importante. Mas para isso precisamos colocar-nos no caminho espiritual. No caminho espiritual da vontade de Deus. Porque o nosso Senhor é Espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. Essa mulher alcançou do Senhor, alcançou grandes coisas do Senhor, não só a cura, não só a cura do problema físico dela, ela alcançou do Senhor misericórdia, salvação e graça, porque ela se aproximou de Jesus pelo caminho certo. E quando Jesus fitava a multidão, quando ele olhava para a multidão, ele sabia reconhecer quem tinha tocado apenas com o seu corpo, ou apenas com a sua alma, tentando buscar uma satisfação ou um enchimento momentâneo, e quem estava buscando por um caminho espiritual. Obrigado, Vinícius.
E o texto diz que no versículo 33, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Essa mulher sabia o que tinha acontecido, ela sabia como tinha chegado até Jesus, e diante daquela cena ela faz o quê? Ela temendo e tremendo, se aproxima e se apresenta a Jesus. O que precisa vir espiritualmente sobre nós é temor e tremor dos céus, amém? Já falamos há pouco, temor, alguns dias atrás, o temor a Deus que nós temos não é o temor do medo que temos de Deus, porque nós não tememos como talvez aquela criança bagunceira que sabe que o que é dele está guardado, né? Você conhece aquela história? A criança bagunceira que o pai fala, olha, não adianta não, o que é seu está guardado. Isso assusta, irmão. Nós não tememos a Deus com medo da punição dele. O nosso temor é porque nós olhamos para Deus e ele é tão majestoso, tão poderoso, que seria, irmão, acho que não chega nem a 1 milésimo, mas imagina você na beirada de um grande precipício com uma cachoeira imensa. Não sei, algum irmão talvez já viu ou já foi lá em Foz do Iguaçu, e quando você chega naquela cascata e você olha aquilo ali e você teme e fala assim, meu Deus, se arrebenta essa grade aqui, eu caio, não sobra nada de mim. Esse temor não é porque você tem medo de água, não é porque você tem medo do ferro estar mal soldado, é porque você vê que aquilo ali é tão grande, tão poderoso, que se você cair naquele precipício, não sobra nada de você. Isso não é nem 1 milésimo, não é nem uma mínima fração do que nós sentimos quando vemos a majestade e a glória de Deus. Aleluia, porque todo o universo descansa nas mãos do nosso Deus. Quando nós chegamos, meu Deus, a palavra diz que nós temos acesso ao trono de graça, ao trono de amor do nosso Deus, por Cristo Jesus. Mas como chegar diante de Deus sem reconhecer a grande majestade e o poder dele? E aí você chega diante dele tremendo e temendo, e ele fala assim, vinde bendito, te abraça, te aconchega, te toma em teus braços, ele toma nos braços, te toma nos braços. Aleluias. Jesus olhou para a cidade e falou, olha, eu queria colocar vocês igual a galinha faz com os pintinhos, protegendo, guardando. Você acha que quando você se apresenta diante do trono de graça do Senhor, quando você fecha os seus olhos em oração, louvando ao Senhor, e você fala assim, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a minha alma suspira por Ti, Pai, mas eu quero subjugar, ó Pai, o meu espírito a Ti. Eu quero estar na Tua presença. Eu só quero estar na Tua presença. Nós cantamos esse louvor também. Eu só quero estar na Tua presença. Quando você proclama desse jeito, querido, e você se coloca no trono de graça do Senhor, é como se você já não estivesse no lugar físico aonde você se apresenta. Você não está mais no seu quarto, você não está na sua sala, você já não está dentro do templo, do espaço físico da igreja, você está diante de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E quando eu falo feche seus olhos, eu tenho até falado até para os líderes dos grupos de adolescentes e de juniores, o orar de olho fechado, fechar os olhos, é no sentido de você se desligar daquilo que está em volta. Você pode orar de olho aberto? Pode. Mas se você não consegue se desligar do que está em volta, siga a receita simples, feche os seus olhos. E eu te convido agora, feche os seus olhos. Apresente o seu espírito ao Senhor. Faça, Senhor Deus, vai apresentando e fala, Senhor Deus, eu te amo. Senhor Deus, eu quero
estar contigo. Eu quero experimentar o teu reino e a tua vontade na minha vida, como ela acontece no céu. Querido, eu tenho certeza, você está agora no trono de graça do Senhor. Você não está nesse lugar físico, simplesmente espiritualmente. Não se prenda na sua sensação física, como se você estivesse na van lotada, no ônibus lotado, no banco com alguém do lado. Não se prenda na sua percepção do seu eu. Reconheça, o seu espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus. E você pode sentir que o amor do Pai se derrama sobre você nessa hora. Aleluias. Aleluias. Vai experimentando da majestosa presença de Deus. Porque quando nos aproximamos dele espiritualmente, quando nos aproximamos dele pelo canal certo, pelo caminho certo, todo o nosso eu é subjugado a Cristo. Todo o nosso corpo é subjugado a Cristo. Toda a nossa vida é subjugada à vontade dele. E aí nós cantamos: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Paulo mostrou isso porque quando nós nos subjugamos a ele, quando experimentamos o nosso Senhor, o nosso espírito corresponde com o Espírito Santo de Deus. E nessa hora o Espírito Santo de Deus está em nós, está no nosso meio, está sobre nós, ministrando sobre as nossas vidas, querido. O doce Espírito Santo, o Consolador, o Deus conosco, aquele que nos estabelece em conexão ao Pai. Ele quer agir em santificação em nossas vidas, para que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis em Deus.
Querido, nessa noite você pode tocar ao Senhor, mas nós não tocaremos o Senhor como faminto de coisas materiais, físicas, terrenas. Nós não tocaremos ao Senhor Jesus como aquele que quer satisfazer o eu, como aquele que quer o seu ego massageado, porque a gente acaba o culto, fala que culto gostoso, e você simplesmente vive nesse aspecto. Não que o culto não deva ser gostoso, ele é maravilhoso, amém? Mas nós reconhecemos que o culto foi gostoso não porque o nosso ego foi massageado, mas porque nós tocamos espiritualmente o nosso Senhor. Quero te tocar, Senhor. Eu quero te tocar. Fique de pé, querido. Fique de pé. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez. Eu quero te fazer um convite. Não sei se você já declarou publicamente que você quer tocar o Senhor Jesus com a sua vida. Aquela mulher, ela saiu do meio da multidão e tremendo e temendo, se aproximou de Jesus e contou toda a verdade para ele, como se Jesus não soubesse. Tolinha, como se Jesus já não soubesse. Ela se prostra aos pés de Jesus e declara. Eu não sei, de repente nessa noite você pode ter essa oportunidade de forma clara na sua vida. Se você ainda não experimentou, eu quero te dizer, você pode tocar no Senhor, sim. O Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Jesus Cristo está conosco, querido. E eu quero te convidar, se você quer nessa noite, falar assim: Senhor, eu quero tocar em Ti. Eu quero tocar para entregar a minha vida a Ti de forma plena. Você tem essa oportunidade durante o louvor. Mas se você também já tem experimentado em Deus na sua trajetória, mas você está falando agora dentro de si: Senhor, eu quero experimentar mais o Teu trono de graça. Eu quero tocar na Tua presença, Senhor, mais e mais. Também esse convite é para você. Eu quero te convidar durante esse louvor: vem aqui, vamos orar contigo. Venha, celebra o Senhor com esse cântico e apresente a sua vida falando: Senhor, eu quero tocar em Ti, Senhor. Não como um animal faminto, não como um egoísta, mas eu quero tocar, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Vamos cantar, querido. Saia do seu lugar. Senhor, em Ti. Senhor, eu quero tocar em Ti. É tudo que eu preciso. A Tua presença é meu maior valor.
Aleluias. Feche seus olhos. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu és o nosso alimento, ó Pai. Deus, e nessa noite, ó Pai, nós celebramos a Ti porque não comemos, ó Pai, simplesmente de uma comida humana, carnal. Não comemos, ó Pai, simplesmente de uma comida terrena, ó Pai. Mas nós recebemos, ó Pai, e nessa noite experimentamos, Senhor, da comida do céu sobre nós. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que Tu és o nosso sustento, a nossa força, mas não, ó Pai, para nos satisfazer o ego, nos massagear o ego. Senhor, Tu és o nosso sustento, a nossa força, Pai, porque Tu és a nossa única esperança, não temos outra esperança além de Ti, Pai. Senhor, e nessa noite, nós nos aproximamos de Ti, ó Pai. Senhor, e que o nosso espírito, ó Pai, toque na Tua presença, no Teu trono de graça. Senhor, no lugar onde os milagres acontecem, no lugar, ó Pai, onde a intimidade da Tua presença, ó Pai, acontece. Senhor, eu apresento a vida dos irmãos que vieram aqui à frente. Ó Pai, toca, Senhor, profundamente na vida, ó Pai, de cada um, Senhor. Pai, que Tu esteja, Senhor, a guiar, Senhor, a produzir, Senhor, uma intimidade cada vez maior. Pai, louvado seja o Teu nome. Produz, Senhor, em nós, ó Pai, os Teus frutos, ó Pai, espirituais. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Que possamos, ó Pai, viver, Deus, em Ti, Senhor. Com o nosso espírito, ó Pai, Senhor, sendo nutrido, sendo fortalecido, Senhor, através do sopro da Tua presença. Te pedimos, querido Espírito Santo, continua soprando sobre nós, continua soprando sobre a nossa vida, fazendo com que a brasa da adoração ao nome do Senhor se acenda, fazendo com que todo o nosso ser se alinhe à vontade de Deus. Senhor, que Tu mesmo, ó Pai, o nosso Deus e Pai, nos santifique em tudo. Pai, que o nosso espírito, alma e corpo se encontrem conservados e irrepreensíveis, ó Pai, até a Tua vinda, Jesus. Até que a Tua vontade se estabeleça de forma plena. Senhor, e nós buscamos a Ti, Pai, e somente a Ti. Flui sobre nós, ó Pai, flui sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar de novo, aleluias. Senhor,
Aleluia.